Outro agente envolvido aí são os clostrídios. E aí agora eu vou falar para vocês 3 tipos de clostrídios comumente envolvidos aí na fase. Então eu tenho o Clostridium perfringens tipo C, uma bactéria, né, que acomete o intestino delgado. Não vou ver essa bactéria no intestino grosso, ela é típica de intestino delgado. Vai acometer o animal na primeira semana de vida, porém é uma doença extremamente aguda, grave e fatal. Ela causa, na sua forma clínica, né, uma enterite necrohemorrágica, tá? E isso aí vai levar o animal a óbito. Não quer dizer que, se eu digo que é uma doença típica de primeira semana, que ela não aconteça aí nos animais mais velhos, ainda na maternidade, no final, mas é muito característico na primeira semana, tá? Isso porque o Clostridium, né, é uma bactéria que produz uma toxina, tá? É um bacilo gram-positivo, produtor de toxina beta, e essa toxina ela vai causar necrose do epitélio intestinal e, consequentemente, aí eu tenho destruição de vaso, hemorragia e necrose, ou seja, você vai deixar de ter toda aquela parte do intestino viável. Muitas vezes, você não consegue recuperar o animal quando ele tem esse quadro e esse animal ele vai a óbito. Tá? Então, aqui para eu identificar, né, isso aqui na histopatologia, eu consigo ver, né? É um bacilo gram-positivo, né? São bactérias que são bastante resistentes, os clostrídeos, porque produzem uma forma de resistência que nós chamamos de endosporo. Então, é muito comum essas bactérias são de solo e de ambiente, né? E também são comensais aí na microbiota do animal adulto, principalmente. Então, eu tenho um quadro desse aqui, né? E esse animal aqui, ele não tem o que ser feito, num quadro desse aí o animal vem a óbito. Bom, então aí eu tenho, né, uma diarreia hemorrágica que leva à morte do animal em questão de dias. Obviamente que isso é a forma mais grave. Eu posso ter formas mais brandas também da doença, né, que aí são fezes líquidas. Nem todas as bactérias, nem todos os sorotipos, elas vão causar a forma mais aguda e intensa, tá? Mas o importante é identificar e isolar. E aí, como tem necrose da mucosa, eu tenho um comprometimento aí dessa região, o suíno ele não absorve mais, caso ele sobreviva. É uma área que foi alterada, que foi lesionada, que não tem recuperação. O Clostridio, por ser uma bactéria anaeróbica obrigatória, ela vai ter a produção de gás, né? É muito comum também na necrópsia você ver a presença de bolhas de gás, por causa do processo, né, do metabolismo da bactéria, tá? E, independente disso, quando a gente tem quadros clínicos agudos, muitas vezes eles já me ajudam a dar um diagnóstico definitivo. Mas é importante também que o laboratório confirme esse diagnóstico para mim, tá? Então, quando é um caso agudo, a necrópsia ela já é suficiente, porém é interessante identificar, né, os bastonetes bem na superfície, né, pelo laboratório, por histologia, tá? E outra coisa importante é você verificar a presença da toxina beta, visto que é ela que é a responsável por sinais clínicos aí desse patógeno. Bom, tratamento. Quando eu tenho um quadro agudo hemorrágico é irreversível, ou seja, o animal ele vem a óbito, né? Porém, é importante que, uma vez que esses quadros tenham se estabelecido dentro da maternidade, que eu isole o agente envolvido e determine qual antibiótico deve ser utilizado. E aí, em próximos quadros parecidos, eu já consigo combater, né? Controlar aí, o agente. E, se mesmo assim não houver controle, eu penso em vacinar a porca. Vacinação da porca, objetivando passar imunidade aí passiva pelo colostro para os leitões. Bom, outro clostrídio também envolvido, que acomete os leitões na fase de maternidade, é o Clostridio perfringens tipo A. Ele é o mais comum na microbiota do suíno, então, particularmente no campo, eu nunca vi quadro associado, mas
Normalmente acontece quando ou a bactéria está numa quantidade acima, né, ou o leitão ele está com imunidade muito abaixo do ideal. E aí a transmissão é fecal-oral, ou seja, fezes contaminadas da mãe passa de forma oral para o leitão, né? Não tem diarreia, não tem hemorragia nesses quadros aqui, tá? Você vai ter aí um intestino com conteúdo aquoso, presença de gás, porque é uma bactéria anaeróbica também, obrigatória, né? Eu tenho aí toxinas envolvidas, tá? E essas toxinas elas vão ser responsáveis pelo quadro de diarreia, tá? Pensando aqui, lembrando que não tem hemorragia, ok? Aqui, animais, né? Na fase de maternidade, que tiveram aí quadros de diarreia e após o isolamento aí foi detectado o Clostridium perfringens A. Então, é muito comum, o animal fica muito debilitado e deve ser imediatamente solucionado, porque esse animal ele tem um alto metabolismo, então ele acaba desidratando de forma intensa e morrendo, né? E o terceiro normalmente envolvido, o Clostridium, é o Clostridium difficile. Ele já é diferente dos demais. Esse Clostridium difficile, normalmente, ele está associado aí à parte ao intestino grosso, não ao intestino delgado, como os outros. E é comum nos animais na primeira semana causar uma diarreia, né? Bem na primeira semana de vida dos animais. E está muito associado aí com o uso de antibiótico. Então, o leitão ele nasce e ele não tem tempo suficiente para ter uma colonização de uma microbiota saudável, né, do todo o seu sistema digestório. Por quê? Porque ele mal nasceu, o funcionário já dá lá uma dose de antibiótico preventivo, né? Só que essa dose de antibiótico, ela impede a colonização de bactérias benéficas que vão proteger o intestino do suíno. Então, normalmente, em sistemas de produção onde isso é feito, né, essa aplicação preventiva de antibiótico logo após o nascimento, eu posso ter quadros clínicos relacionados a essa bactéria aqui, né? Bom, também, como todos os clostrídeos, anaeróbio, gram-positivo, formador de esporos, né? E aí, como o suíno ele toma antibiótico e ele não tem outras bactérias para competir, o Clostridium difficile ele acaba colonizando de forma intensa e causando o quadro aí de diarreia. Então, os sinais clínicos são distensão abdominal, né, edema de uma forma geral, e a diarreia nem sempre, né, não necessariamente ela vai estar presente, tá? Agora, quando eu faço a necrópsia, o que eu vejo, né? Eu vejo que as lesões elas estão concentradas na região do intestino grosso, que é uma bactéria mais encontrada nessa região. Bom, então como é que eu faço o diagnóstico disso, né? Lesão macro, elas não são patognomônicas, é necessária a cultura, identificação da bactéria, tá? É importante também a identificação das toxinas envolvidas, para conseguir fazer a sorotipagem, né? Tratamento e, obviamente, antibiótico terapia mediante, né? Previamente o antibiograma, né? Então, antibiótico terapia para o controle disso aí. E rever essa prática de manejo aí, né? Que o animal ele mal nasceu, ele já toma uma bomba de antibiótico. Isso aí porque não faz bem para a saúde intestinal do animal e também pelas restrições que nós agora temos cada vez mais intensas na nossa suinocultura moderna.